Está começando mais um vídeo do Oscar Musicast! Mais um vídeo, mais um filme, esse de hoje tem bastante coisa pra falar. There are some natures too lofty to bend. Eu acho engraçado a tradução, né? Porque é Little Woman. Então, teoricamente, seria... Pequenas mulheres, mas... Só que eu acho que Pequenas Mulheres pega mal, né, a tradução. Não sei, eu acho que a ideia é essa de você mostrar que basicamente a ideia principal desse livro é mostrar o cotidiano de mulheres comuns, né, no início do século XX, né? Isso. E isso é que mostrar como elas passam por diversas situações da sociedade patriarcal. Isso aqui é uma coisa que entra no roteiro do filme, que ele faz uma quebra de tempos, né? Então a gente vê o futuro, o passado. Então algumas pessoas não gostaram disso, mas ela consegue com isso fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, de mostrar olha o que está acontecendo no futuro e olha o que está acontecendo no passado nesse momento. E olha como isso começou, né? Exato. Quais foram as decisões tem umas que levaram coisas que são legais por conta disso. Faz o filme que é meio chato ficar um pouco mais dinâmico, mais interessante. E essas mulheres, é interessante que o filme mesmo fala disso, que elas estão vivendo a vida, elas são mega inteligentes, elas sabem ler, elas sabem tocar música, elas gostam de atuação, elas gostam de arte no geral. E tem uma tia delas, que é a Meryl Streep, que ela é bem afastada, ela fala, cara, eu consigo ser sozinha porque eu sou rica. Exatamente. Vocês não são. Vocês precisam buscar essa riqueza. Mulheres têm que buscar essa riqueza. Através de quê? Não através do trabalho, mas sim do casamento. E esse é um dos pontos, por exemplo, que traz a força da história. Né? Exato. Essa história é feita pela Greta Gerwig, né? Que é uma... queridinha de Hollywood, né? Queridinha, assim, principalmente do cenário mais indie, hipster e tal. Ela vem de Frances Ha, ela vem de Lady Bird. Né? Então ela já tá consolidada no Oscar agora com essas felicidade do GG, né? Lady Bird não ganhou nada, né? Não ganhou nada. Um monte de coisa, mas assim como Lady Bird, ela conseguiu boas indicações, né, cara? E dessa vez, pra quem não sabe, esse filme, a última vez que esteve no Oscar, com essa mesma história, foi em 94. Se você comparar, eu assisti os dois filmes, né, pra comparar. E eu fiquei sabendo, né, que eu não li o livro, mas que o antigo é mais fiel ao livro. E aí, o grande... Isso aqui é outra coisa que você tá falando de fiel, tem outra coisa que entra pesado nesse Oscar de roteiro adaptado. Porque o final que ela escolhe aqui no filme é um final diferente. Sim. E ela faz uma coisa que eu gostei muito, porque assim, a principal, entre aspas, é uma escritora. E a própria escritora daquela época, ela escreveu baseada nela mesma. Sim, baseada nas experiências dela. E aqui ela faz uma metalinguagem do filme com a escritora, colocando um final diferente. Isso eu achei muito corajoso e conversa muito com o hoje em dia. Então, assim... O filme, pra mim, ele foi um pouco chato, tava achando ele meio maçante. Ele fica preso em algumas cenas. Exato, né? Às vezes eu fiquei assim, tá bom, eu já quero ver o final pra ver qual é que é. Mas o final, no geral, as conclusões são interessantes. É que ela resolveu adaptar essa história pra linguagem dos dias de hoje. O que eu vi ela falando em entrevista, né? Essa é uma história que a gente adora, mas a gente precisa repaginar essa história, a gente precisa trazer pros dias de hoje de novo. Tem uma frase, por exemplo, que a irmã fala pra Saoirse, assim, a Joe, né? Pô, a vontade de Deus a gente não enfrenta. Essa é a melhor frase do filme. E ela fala que Deus não conhece a minha vontade. E essa frase não tem no original. Entendeu? Tipo, ela trouxe para os dias de hoje um enfrentamento que tem na sociedade, principalmente dessa tipo de falar que a mulher não deve questionar ou deve aceitar o seu destino, né? Cruel e tal. Por mais que eu ache que tem cenas que ficam meio travadas, que tem falas que são rápidas e a conclusão fecha ali só porque ela quis passar um conceito rápido. Mas eu acho que é mais erro de edição assim, do que de... eu acho que a edição eu não gosto muito desse filme. Sim. Agora, mesmo assim, eu acho que o roteiro vem forte por causa disso. Porque a mensagem veio de novo. E outra coisa forte são os atores, né? Os atores estão muito bem. Tirando pra mim a Hermione, porque a Hermione... não sei, eu gosto dela, por exemplo, na Bela e a Fera. Eu acho interessante, o papel encaixa com ela. Mas eu não consigo gostar muito da atuação dela nos filmes. Cara, eu vi muitas críticas da galera falando sobre esse filme que leram o livro, né? É engraçado que esse livro ele é tão bem consolidado que as pessoas olham pra cada personagem e enxergam o universo. Já tem uma interpretação deles. Falar, a Meg é assim, a Joe é desse jeito. Os fãs do livro já entendem qual é a da personagem. E a grande crítica foi em cima dela mesmo. Que parece que no filme faltou espaço pra ela demonstrar mais a complexidade da personagem. As outras atrizes que inclusive estão indicadas no Oscar, que é a Saoirse Ronan, que tá fazendo a Joe, né, que é a personagem principal. Todo filme dela é um brilho, né? Cara, eu gosto muito dessa atriz, ela é foda. Eu só tô assim meio até triste de falar isso, mas eu não gostei muito da personagem
personagem dela, não gostei muito do envolvimento dela com a história. Todo filme que ela faz tá no Oscar. Mas o que eu gostei do personagem em si é porque ele traz um pouco dessa parada da mulher. Falando assim, parça, eu não quero casar, por exemplo. Eu achei uma discussão mega interessante. Se tem uma parte do filme que eu falo assim, ó, vale a pena você assistir esse filme, é pela discussão que eles trazem em relação a isso, tá ligado? Como eles constroem a ideia do casamento e como eles desconstroem. Né? Exatamente. Porque assim, ela como uma mulher fora do padrão, primeiro ela quer alimentar primeiro é ela mesma, ela quer se alimentar da vida. Quer fazer os próprios planos, quer tomar as próprias decisões. Depois ela quer alimentar o romance, né? Ela quer casar porque ela quer casar, se ela quiser, né? Mas e depois talvez ela nem tenha esse romance. Pois é, aí depois é a desconstrução do romance, né? E eu acho que essa parte é interessante. Agora, todo o resto do filme, ela cortar o cabelo, ela ajudar a sentir a perda da irmã, tudo isso eu achei que ficou... Não desceu legal. Talvez em um livro seria mais interessante você ver, né? Pois é, eu acho que o livro perdeu muito nessa transição de adaptar para o dia de hoje. A outra que vem é a Florence Pugh, que é uma atriz que a gente comentou dela. Ela tá muito bem no filme desse ano, 2019, né? Que é o Midsommar. Sim, cara, essa atriz... Ela carregou o papel de terror mega complexo. Eu acho, inclusive... que ela rouba a cena nesse filme, da Little Woman, mas ela deveria ter sido indicada por Midsommar. Sim, como atriz principal. Também. Aqui o que pode confundir um pouco é porque a personalidade dela nova e a dela mais velha é extremamente oposta. Cara, assim. É muito diferente. Eu acho que é o personagem que mais tem transição. Exato. Só que pode ser que até afaste algumas pessoas até dê um ranço do personagem dela, porque no meio do filme tem uma hora que você fala assim, mano, não é mais o personagem, o que tá acontecendo? Como é que tem essa transição? Porque essa quebra fica confusa, mas pro final que você chega a entender um pouco melhor. Exatamente. Então, mas é um pouco difícil. E aí a gente tem que falar da parte técnica, né? Porque eu acho que esse filme tá forte também pra figurino. Sim. Apesar de eu ter algumas críticas pontuais em relação a... talvez seja mais a edição. Cara, eu não consigo enxergar a transição de figurino na narrativa. Eu me perco um pouco na linha do tempo, em alguns momentos do filme, principalmente no primeiro terço do filme. Depois aí acostuma, né? Mas eu não sei se é porque a edição tá maluca, alguma coisa acontece que às vezes eu falo... A transição de fotografia parece que é muito mais clara, né? Você vê, tipo assim, ó, antigamente era mais quente, você tava vendo a família se reunindo, depois fica mais frio. Pode ser que por isso que ele tenha concorrido. E é de época também, né? Os figurinos são lindos, teve o maior esmero em fazer, né, a galera da produção. Só acho que ele não conta tão bem a história como deveria, tá ligado? Eu acho que deveria sentir mais transição até de momentos da vida das personagens com o tipo de roupa que elas usam em relação até à classe social mesmo, alguma coisa do tipo. O que tá muito bom também pra esse filme, cara, é a trilha sonora. Talvez a parte técnica mais forte, né? É o Alexandre Desplat. E esse cara, ele tá todo ano no Oscar. A gente às vezes não acompanha porque é muito nome e tal. A gente vai dar uma relembrada nos nomes dos caras. Quando a gente vai olhar e fala, tá o cara lá em todas. Geralmente a gente só pensa no nome do filme e do diretor, né? A gente tá focado nessa parte no ator, às vezes. Mas o cara vem de água, né, mano, tem muito filme foda. Ele ganhou por Forma d'Água, né? Forma d'Água. Ele também ganhou pelo Hotel Budapeste, que a gente no Zcast é fanzaço, um filmaço incrível. Wes Anderson, né? Sempre que ele faz um filme, a gente sempre adora, cara. Merece indicação? Eu acho que merece porque tem, assim, como eu falei, o filme é um pouco chato. Eu acho que a música, a trilha sonora no geral, ela tenta te trazer algumas emoções. Primeiro que a escolha de edição, que pelo que a gente tá conversando aqui, talvez seja até meio que unanimidade, talvez tenha dificultado algumas outras coisas na história. Verdade. E até, tipo, cagado mais do que ajudado. Eu acho que também teve esse problema em relação à música, porque a música tem que trazer umas tensões às vezes que não tem, ou que não faz alguma coisa, mas a música é muito boa e ela consegue fazer com que, junto com a edição, fazer o filme ficar menos longo, entendeu? Comparando os outros filmes que estão de melhor filme, né, eu acho que em parte técnica tá excelente, atuações estão ótimas, ele é a minha decepção entre os melhores filmes. O que você queria, eu tava esperando uma coisa muito melhor, eu tava esperando uma história muito foda, uma diretora que eu gosto muito, e o elenco também, e aí eu não, assim, misturou tudo e não saiu aquele bolo gostoso. Saiu aquele bolo, né? Ok. A minha expectativa é porque, pô, o marido dela tá com outro filme no Oscar, eu achei mega interessante isso, né? Poxa, os dois estão ali competindo em várias categorias. Tem talento, muito talento na família. Mas, no final das contas, não achei ele ruim, eu acho que ele traz discussões legais, vale a pena ver, mas assim, é um filme meio chato. Você fala assim, não quero ver um filme chato do Oscar. Pula legal. Consideração, essa história é importante, tá? Se você, enganchei nessa, dá uma chance pro livro, pros outros filmes também. Vale a pena, é uma história importante pra gente sempre tá contando, né? E se você gostou do vídeo, dá um like aí, tem uma paradinha, compartilha com a galerinha, os que a gente tá fazendo vídeo. Comenta aí suas opiniões sobre o filme também, que a gente tá sempre trocando ideia com vocês. E a gente tem também, a gente vai lançar, se não já lançou, um podcast com nossas apostas do Oscar. A gente vai apostar porque a gente gosta de disputar, pra
boletim acerta mais, que você pode brincar como? Participando do bolão. Isso. E quem fizer mais pontos vai ganhar prêmio, então tá fácil, tá aí. No podcast lá a gente fala quais são os prêmios que a gente vai dar, como que funciona bonitinho. É muito simples. E no postzinho vai ter as regrinhas, quais são as pontuações, qual a premiação que vale mais, É fácil de fazer, você vai se divertir com a gente e vai ser legal pra caralho. Exatamente. E lá a gente consegue comentar algumas outras coisas, alguns outros filmes que a gente não falou nos vídeos aqui. Então, documentários vocês não falaram muito. No podcast a gente vai falar sobre os documentários, alguma coisa um pouco a mais. Então fica tranquilo que a gente vai falar lá. E é isso, né, cara? É isso aí. Se curtiu, é isso, é nóis. Vamos pro Oscar.